Eu me chamo Sônia, sou a coordenadora regional de São Miguel do Araguaia, e hoje nós estamos aqui para um momento especial, né, que é uma aula ministrada pela professora Daniela Mesquita. Quero agradecer a professora, ela é professora e produtora de material pedagógico do Goiás Tech, na SEDUC, ex-gestora do Colégio CEOSC em Mundo Novo. Ela é formada em Letras, Pedagogia, especializada em Docência do Ensino Superior, Educação Inclusiva, Língua Portuguesa e Literatura. Daniela, eu te agradeço os alunos, gestores, coordenadores da rede, né, da Coordenação Regional de São Miguel do Araguaia, que estão participando conosco nessa manhã. Será uma aula onde ela vai estar ministrando, tirando dúvidas, interagindo com os alunos, com conteúdos pertinentes para o Enem. Então, você que está aí se preparando para o Enem, aproveite nessa manhã. Eu quero agradecer a Superintendência do Ensino Médio, o professor Osvani, por estar sempre conosco nessa parceria. Lembrando vocês, alunos, que nós temos o Goiás Tem no Enem, tem atividades para que sejam feitas aulas para vocês assistirem em casa, e dessa forma vocês obterem sucesso nas ações do Enem que acontece no início do ano de 2021. Então, desejo uma boa aula. Daniela, agora eu passo para você. Quero agradecer a Lidiane, que é a supervisora do ensino médio aqui na regional, o Celso, que está aqui conosco, que está aqui projetando, né, cuidando dessa parte técnica. Também quero agradecê-lo. E dessa forma, né, nós vamos agora iniciar a aula. Quero que vocês, alunos, aproveitem, tirem as dúvidas, né, porque a Daniela tem muita experiência, tem muito conhecimento na área de literatura e vai poder interagir com vocês, tá? Boa aula para vocês e um bom dia. Obrigada, professora Sônia. Um bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Está tudo certinho? No início a gente vai testando, né? Se tiver, dá um ok aí para mim, Lidiane, por favor. Estando tudo ok para a gente começar. Nós estamos ouvindo sim, tá? Que tá bom. Tranquilo. Que bom. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, essa oportunidade que Ele me dá de poder estar aqui junto com vocês. A Coordenação Regional de Educação de São Miguel do Araguaia sempre vai estar no meu coração, porque foram 23 anos no CEOSC, e eu já quero mandar um abraço, um beijo muito grande para os meus colegas, professora Lúcia, as coordenadoras que eu já vi que estão por aqui. Então, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Quero agradecer muito a professora Sônia, professora Lidiane, o Celso também, por esse convite, né, por confiar no meu trabalho, por ter me convidado para essa oportunidade. Eu adorei, estou muito feliz, tenho certeza que é muito bom, muito boa a nossa aula hoje. Eu quero agradecer também a professora Osvani, a minha superintendente, eu trabalho diretamente com ela na superintendência do ensino médio, e autorizou que eu pudesse participar desse momento, assim como a professora Fátima, a nossa secretária estadual de educação, que propicia para nós a possibilidade de estarmos juntos nessa aula hoje. Agradeço também de forma muito especial a você, que já está aqui comigo, e que vai, com certeza, interagir comigo, e nós vamos aprender muito juntos, porque esse ano é o seu ano de sucesso no Enem. Eu tenho fé em Deus que você vai conseguir a vaga da sua faculdade e que a cada dia que passa, tanto a quantidade maior de alunos do interior que estão conseguindo isso. E são por iniciativas como essa da nossa regional aí, de São Miguel do Araguaia, que fortalece esse desejo no coração de vocês de participarem do Enem, de cursarem um curso de graduação que realmente é o que vai abrir a porta para o seu futuro, para um futuro melhor, para um futuro que você sonha. A nossa aula de literatura hoje, se você pode passar o slide aí, no slide 2, nós temos a competência do Enem que nós vamos trabalhar, que é analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos da linguagem,
relacionando o texto com seus contextos, mediante natureza, função, organização, estrutura das manifestações de produção e recepção. Nós temos 3 habilidades que eu gostaria que fossem desenvolvidas nesse momento. Estabelecer a relação entre o texto literário e o momento da sua produção, situando os aspectos do contexto histórico, social e político, informações sobre as concepções artísticas e os procedimentos de construção do texto literário, e reconhecer a presença de valores sociais e humanos utilizáveis, atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Eu sou muito didática quando fala de estudar alguma coisa. Eu gosto muito assim, eu nunca consigo pegar um conteúdo solto e passar para você, aluno. Então, eu quero fazer uma retomada. Eu conversei com a Lidiane, se Deus quiser, nós vamos ter oportunidade, se vocês assim desejarem, ao final dessa aula, né, para finalizar essa grande revisão que nós vamos fazer hoje sobre literatura. Vocês vão perceber que nós vamos trabalhar o início da literatura e, na próxima oportunidade que nós tivermos, se Deus quiser, ela vai existir, a gente vai finalizar essa parte da literatura com as últimas escolas literárias que já foram, que vão ser estudadas. Tá certo? Pode passar no slide aí 3. Eu quis trazer para vocês uma definição que eu acho que é muito importante. O aluno, quando vai estudar literatura, ele precisa saber o que é um texto literário e um texto não literário. O texto não literário é aquele texto bem objetivo, que vai priorizar sempre a informação. Ele não tem nada do autor, o autor passando aquela informação. Ele tem só uma informação, ele não abre oportunidade para outras informações. Por isso é linguagem denotativa. Se você está no próximo slide, tem a definição literário. O texto literário, pode passar o slide, por favor. Ao contrário, o texto literário ele é marcado pela verdade. Eu vou, como autor do texto, eu coloco o meu pensamento, a minha expressão. Por isso que muitas porque tem tudo aquilo que estou sentindo, que eu quero que o outro também sinta. E por isso eu vou dar margem a várias interpretações e vou usar muito do sentido conotativo. E aí, você pode me perguntar assim, Dani, mas o que é do denotativo? No próximo slide, eu coloquei um resumozinho que eu acho que facilita muito o que a gente percebe com relação à denotação e conotação. Então, a gente tem aí no início denotação e conotação. São as duas formas, né? A denotação, ela é o sentido real da palavra. Aquele que você pega e pode colocar o autor quis realmente que aquela palavra estivesse empregada. Já na conotação, é uma interpretação diferente que esse autor dá para aquela palavra. Observe aí os exemplos que eu coloquei logo abaixo, que você vai entender facilmente. Olha o primeiro exemplo aí. Meu pai é um homem muito bom. Ó, meu pai é um homem muito bom. Frase completamente denotativa, sentido real. Agora, quando eu digo que esse meu pai tem um coração de mel, aí eu já trabalhei com sentido figurado. Porque não tem como eu pegar o órgão, coração do meu pai e transformar ele em mel. Eu estou dando uma interpretação. E assim você vai nas outras frases. Tenho muita fé em Deus. Meu coração é um mar de esperanças. Ter fé em Deus é o sentido real. Agora, quando eu tenho um mar de esperanças, eu estou dando o sentido figurado. Mariana é amada por muitos. Ela é um sol na vida de todos. Então, quando eu digo Mariana é amada por muitos, eu estou trabalhando com palavras dentro desse contexto no sentido real. Porém, ela é um sol na vida de todos, eu já trago um sentido figurado. E aí você pode dizer para mim, né? Eu tenho um macetezinho lá embaixo aí no seu slide. Olha aí para você ver. O que é um macete? A denotação,
né? Começa com o Dzinho de denotação ou D. Combinado? Então, o sentido real é o que começa com a letra da sua professora aqui hoje. Certinho? E aí? Gravou? Tudo ok? Beleza. Vamos ver um exemplo. No próximo slide, nós temos um exemplo. Olha que linda essa música. O Cio da Terra, Chico Buarque, Milton Nascimento. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo. Forjar no trigo o milagre do pão e se fartar do pão. Decepar a cana, recolher a garapa da cana. Roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra. Cio da terra, a propícia estação e fecundação. Agora, eu vou colocar no próximo slide, aparece um outro T. Olha que legal. Eu adoro. Será que você também gosta? Bolo de chocolate. Bolo de chocolate pode ser servido no café da manhã, lanche da tarde ou até na escola. Esta receita, feita com achocolatado, é batida no liquidificador e assada no forno. A dica para fazer a cobertura penetrar na massa do bolo é fazer furinho de garfo antes de derramar a calda. Serve 5 porções e os ingredientes, modo de preparo, parará. Nós pegarmos esses dois textos, Cio da Terra e o bolo de chocolate, você já consegue me dizer qual texto tem sentido é literário e não literário? Lembrando que o texto literário é aquele do sentido conotativo e o texto não literário é o sentido denotativo. E aí, você consegue ver isso? Fica muito claro que Cio da Terra é um texto literário. Por quê? Porque o autor usa no texto muitas figuras de linguagem. Ele coloca o sentido conotativo naquele texto. Já bolo de chocolate é simplesmente para informar texto não literário. Entendeu? Combinado? Então vamos para frente que tem muita coisa para trabalhar hoje. Próximo slide. Esse eu gosto dele porque ele tem um quadro que nós chamamos o quadro de percepção literária. Quando nós vamos estudar literatura, você aluno, você estudante, precisa ter claro na sua cabeça que o estudo de literatura foi dividido em escolas literárias, em tempos, em escrever de forma bem parecida. Dani, por que a pessoa escreve de forma bem parecida? Porque ela está vivendo a mesma coisa. Vamos pensar nos dias de hoje. Se formos pensar hoje, os textos que nós produzimos, se alguém virar para você e produz um texto, você vai falar de quê? De pandemia. Por quê? Porque é o contexto que nós estamos vivendo. Então, o que nós precisamos entender é que com a literatura, nós hoje estamos compondo a literatura do futuro. E os nossos antepassados também a composição, baseado no contexto histórico. Por isso que eu áreas, porque os períodos literários, a forma como eles escreveram, são as formas que o contexto histórico está compondo. Combinado? Outra coisa que é muito importante que nós não temos. Para existir literatura brasileira, teve que existir primeiro. Isso mesmo, Portugal. Nós somos fruto da colonização portuguesa. De uma forma, assim, vamos dizer, exponencial. Lógico que teve influência de muitas outras culturas. Mas o nosso colonizador foi Portugal. Por isso, língua portuguesa. Concorda comigo? Então, o que nós precisamos nos ater? Que, quando eu estudo literatura, eu preciso pensar da onde veio a influência do contexto histórico, mas ela também parte daquilo que, parte do que eu estou vivendo, vai partir do meu colonizador. E aí, se eu observar no quadro que eu trouxe para vocês, a gente começa o estudo de literatura só com Portugal, porque a gente começa no início de Portugal, pelo ano de 1189, mais ou menos. E aí vai caminhando até que chega aqui, e aí a gente começa a ter a nossa literatura. Combinado? Então, primeira escola literária. Por favor, pode passar o slide.
A primeira escola que nós temos, eu vou fazer uma imagem para você nunca esquecer, é o trovadorismo. Ela só existiu em Portugal. Como eu disse, estamos estudando escola literária portuguesa. O que é o trovadorismo? Se você olhar nessa, o trovadorismo é aquela escola literária em que vai haver uma forte ligação do texto com a música. Tá? Pode passar. E aí nós vamos ter, então, aí, ó, o trovadorismo começa por volta do ano de 1189 e até 1404. Uma relação muito forte entre poesia e música. Aí eu tenho alguns autores que são os principais, mas você guarde, nunca mais esqueça, que o marco inicial do trovadorismo é Cantiga da Ribeirinha. Cantiga da Ribeirinha é um texto de Paio Soares de Taveirós, certo? Que é provavelmente 1189 a 1198. Existem aí algumas dúvidas ainda com relação a essa data real, tá? Mas é dessa época. Ele marca o início do nosso trovadorismo. Apesar de trabalhar muito com a música, existiu, como nós vamos ver no próximo slide, existiu também, esse trabalho da música foi feito dentro de cantigas. Então, nós vamos ter as cantigas medievais. As cantigas medievais são textos poéticos que usam medida velha. Dani, o que você está falando? Medida velha? Medida velha são redondilhas. Os versos são compostos com 5 ou 7 sílabas. E era uma medieval, tá? O idioma das cantigas era o galaico-português, então não tínhamos esse português de hoje ainda, porque a influência da Galícia ainda era muito grande. As cantigas são divididas em líricas e satíricas. As líricas são de amor e amigo, e elas vão tratar de temas amorosos, e as satíricas, elas vão ser críticas àquele costume da época. Combinado? Além da parte das cantigas, como nós vamos ver no próximo slide, nós temos também a prosa. E na prosa, você com certeza já ouviu o Santo Graal. Pois é, ele é dessa época que vem essa história, né? Por quê? Porque dessa época são os Cavaleiros da Tábua Redonda, do rei Arthur. Que às vezes você... é só ficção. Não, aconteceu sim. Tá? Então, as novelas de cavalaria são os exemplos de prosa trovadoresca que nós temos até hoje, e uma das mais famosas é a busca pelo Santo Graal, tá? Porque esse cálice, como disse, eles julgam que tinha o sangue de Jesus, então existia essa busca por esse momento, vamos dizer assim, que nós temos da história, tá? E aí, tudo bem? Tá tudo caminhando ok? Vamos para uma atividadezinha? Eu gosto sempre de interpretar, então vamos lá. No próximo slide vai ter uma perguntinha para você, aluno, para você, estudante, tentar resolver. É uma questão que caiu na FUVEST, né? Sobre o trovadorismo em Portugal, é correto afirmar que sua produção literária está escrita em galego ou galaico-português e se divide em poesia, que são as cantigas, e prosa, as novelas de cavalaria. Utilizou lá o decassílabo, porém a influência é clássica. A produção poética daquela época pode ser dividida em lírico-amorosa e prosa doutrinária. As cantigas de amigo têm influência provençal. A prosa trovadoresca tinha claro objetivo de divertir a nobreza e por isso tem cunho satírico. E aí? Você consegue pensar qual dessas é a mais certa? Ou melhor, a certa, né? Vamos ver qual que é a certa? No próximo slide eu trago para vocês. A correta é a letra A, do trovadorismo, é uma produção literária escrita em galego ou galaico-português e dividida em cantigas e novelas de cavalaria. Tá certo? Dani, por que as outras estão erradas? Aí eu destaquei aí, ó, para você. Depois, se você tiver interesse, a Lidiane pode disponibilizar o material, viu, Lidiane? Pode disponibilizar melhor, sem problema algum. Combinado? Depois do trovadorismo,
Humanismo. Tá chegando no próximo slide para você. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, porque o professor precisa beber muita água. Você tá bebendo água por aí? Isso, beleza. Humanismo. Eu trago essa imagem, que é uma imagem que me marcou muito, porque eu gosto muito de filmes mais antigos, né? E quando a gente fala de Santo Graal, e aí vê esse homem vitoriano, né? É o nome dessa imagem do humanismo, tem uma ligação. Depois você vai pesquisar e vai descobrir do que eu estou falando. Então, o humanismo é a área imediatamente seguinte ao trovadorismo. Pode mudar o slide. Vai também ser uma corrente filosófica e artística. Nós já estamos no século XV. O século XV vai ser marcado pela ascensão da burguesia, as grandes navegações, a imprensa, tudo isso vai tendo naquela Europa, ela vai estar fervendo, né? É meio que uma mudança entre escolas literárias. Ele faz a transição do trovadorismo para o classicismo, tá? Por que, Dani, que é uma mudança? Porque a humanidade está saindo da Idade Média para a Idade Moderna. Nós temos no humanismo uma característica que é muito importante ressaltar, o antropocentrismo. Observe no slide, se tiver como focar mais, por favor. Não? Estou tentando arrumar aqui para você. Enquanto isso, eu vou tossir. Melhorou aí? Melhorou, Daniela? Melhorou. Okay. O que é o antropocentrismo? O antropocentrismo é focar no homem, no ser humano. Então, existe uma queda de religião. Enquanto lá no trovadorismo, eles tinham um certo respeito um pouco maior por Deus, pelos deuses dele, tudo, aqui o humanismo traz, até como o próprio nome já diz, traz uma influência muito maior do ser humano. Isso vai trazer consequências. Por quê? Porque a ciência se desenvolve mais nessas épocas, onde o ser humano se coloca para produzir. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E também no humanismo vai acontecer o conhecimento cultural, que é um momento muito importante para toda a humanidade. No próximo slide, nós vamos ver que o humanismo começa quando Fernão Lopes é nomeado pelo rei como cronista da Torre do Tombo, em 1418. Dani, o que quer dizer isso? Nomear um cronista mor, no caso, que era o Fernão Lopes, é dizer que o cara era o responsável pela produção literária. Então, era um cargo muito importante. Eu diria que hoje como ministro da Educação era o cronista mor. Então, é um fato importante. Isso é o início do humanismo. O humanismo vai terminar tirando a volta da Itália, em 1527, e impõe uma nova forma de escrever o verso, que é a medida nova. Tá? Características do humanismo. Nós vamos ter uma racionalidade, um cientificismo. Por quê? Porque é antropocêntrico. Tá? Tá pensando no homem como centro do universo. Vai separar música e poesia. Então, ao contrário do que a gente viu lá no trovadorismo, aqui já não existe mais essa questão de fazer o texto para ser cantado, um texto poético para ser cantado. Não, música é música, poesia é poesia. Vai existir muita a descrição da figura humana, né? E aqui eles vão fazer uma valorização tanto do que era já cristão e medieval, como da natureza. Não para dizer que o que era cristão e medieval era completamente certo, que todo mundo devia seguir. Entenda, né? O homem, como centro do universo, tem o direito de fazer o que ele quiser. Combinado? E a natureza é refúgio para todo mundo. No próximo slide, nós vamos ver que o humanismo também vai três formas de trabalhar. Ele tem o teatro com Gil Vicente, que é assim o mais claro, né? Gil Vicente escreve muitos autos, muitas farsas, é o teatrólogo por excelência. Vamos ter Fernão Lopes com as suas crônicas, não podemos esquecer.
E vamos ter uma reunião de poesias. Aqui surge o primeiro documento realmente escrito de união de textos, que é o Cancioneiro Geral, 1516. E Garcia Rezende organiza ele, cria o Cancioneiro Geral, que é onde tem os textos poéticos dessa época. Combinado? E aí, tá tudo bem? Caminhando? Vamos para a atividade, então. Tá chegando aí no próximo. Sobre o humanismo, assinado incorreta. Associa-se à noção de antropocentrismo e representou a base filosófica e cultural do Renascimento. Teve como centro irradiador a Itália e como precursor Dante Alighieri, Boccaccio e Petrarca. Denomina-se também pré-renascentismo ou renascentismo e corresponde ao século XV. Representa o apogeu da cultura provençal que se estendia pela França para os demais países, por meio de trovadores e jograis. Retorna aos clássicos da antiguidade greco-latina como modelo de verdade, beleza e perfeição. Eu sempre, quando estou lendo, acho que eu não consigo, disfarçar, e você já deve ter percebido, como vai chegar no próximo slide aí, qual que é a que deve marcar, que é a incorreta, porque lembra que pediu para marcar a incorreta. Vamos ver no próximo slide aí, ó. Olha lá, eu destaquei o incorreta de vermelhinho, e aí a letra D é a que está errada, Primeiro, porque não irradia da França, ele irradia da Itália. Realmente, Dante, Boccaccio e Petrarca são expoentes, do humanismo, tá bom? Trago informações que eu não coloquei lá, porque é para não ficar repetindo. Combinado? Certinho? Destaquei aí também o que é que está certo, que faz estar certo. Próxima escola. Pode passar, pode deixar, não tem problema. Classicismo, terceira escola literária portuguesa. E essa vai ter uma coisinha diferente. Olha que legal. No classicismo, nós vamos fazer retorno a quem? Aos clássicos, A Grécia, a Roma. Então, a mitologia vai imperar nessa hora aqui. Logo, você que é muito inteligente, eu tenho certeza disso, já deduziu que se a gente teve o trovadorismo, que foi teocêntrico, Deus o centro do universo, o humanismo, que foi antropocêntrico, ter o classicismo agora, que é teocêntrico. Muito bem. Isso aí. Mas vamos lá. Próximo, então, que o início do classicismo, como eu já tinha adiantado, é o fim do trovadorismo. Então, Sá de Miranda volta para Portugal e introduz uma medida nova, que é uma composição diferente dos versos. A gente vai falar sobre isso, não preocupa não. Tá? Aí vão ter algumas temáticas, como o neoplatonismo, vai relembrar tudo que Platão ensinou, E aí traz aquele viés, assim, filosófico e religioso para aquela sensualidade que Platão pregou lá um pouco. E aqui no classicismo aparece a poesia épica, ou seja, valoriza-se muito os grandes feitos. Por quê? Porque se você perceber, nós estamos por volta do ano de 1527. O que já estava acontecendo em 1527? Ah, isso mesmo, o Brasil já tinha sido descoberto, Vamos concordar com eles que descobriram o Brasil, tá? Então, assim, já existiam feitos portugueses que precisavam ser para a posteridade. E a poesia épica é isso. A epopeia é o registro desses grandes feitos dos navegadores, dos reis, dos deuses também, tá? Mas aqui vai nascer um cara dessa escola literária. Quando eu digo cara, pessoal, é porque, assim, professor de literatura, se tiver alguma me acompanhando aí, sabe disso, Tem caras e caras, mas o cara da literatura chama Luiz Vaz de Camões, Produzir os Lusíadas é algo que eu digo, assim, foi divino, até mesmo, uso essa palavra normalmente. Então, nós temos Francisco Sá de Miranda, temos Camões, como eu disse, que é tão mágico, tão incrível na sua produção, que ele conseguiu
é produzir tanto com medida nova como com medida velha. Então, você deve estar pensando, Dani, explica essa medida, né? A medida, pessoal, vai fazer parte da métrica. Quando eu pego um verso de um poema, eu conto sílabas poéticas, tá? E aí, essa medida é a quantidade que tem. Então, imagina, não é só fazer poesia com poesia. É pensar um poema com mais de 8.000 versos, sempre com a mesma medida. Não é o cara? É o cara. A gente passar na atividade do também nela. Isso, identifica a alternativa parte. Universalismo, formalismo, obediência às regras, modelo e contenção do lirismo, valorização do homem e, né, aquele homem que é o aventureiro, o descobridor, e uma verossimilhança, ou seja, imita a natureza, liberdade da criação e predomínio de impulsos pessoais. Observa todas essas características, a gente o que não é clássico aqui, né? Vamos para o próximo slide que eu vou destacar. Ó. O que não é clássico aqui é liberdade, né? O clássico é aquilo que é feito certinho, dentro da regra. Eu sempre expliquei isso. O clássico é o que tem regra. O que não é clássico, que é moderno, é o que não quer seguir regras. Combinado? A gente usa esse conceito até na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? E aí, como eu disse, a gente tem isso no nosso Brasil. Né? Por quê? Porque Portugal agora descobriu o Brasil. E aí, quando se descobre o Brasil, pode ir a isso, a gente vai perceber aí no nosso índiozinho, né, que já estava aqui, tadinho, chamado de índio erradamente, porque ele não mora na Índia, porque ele foi índio, né? Mas dizem que descobriram o Brasil. Mas tá bom. E aí eu coloquei algumas observações, né, que o estudo da literatura, dividido em escolas literárias, eles vão estar próximos àqueles autores, né, e que a nossa literatura tem a origem lá em Portugal, e quando Cabral chega aqui, todo mundo que veio com ele começa a impor o português e a sua colonização para aqueles nativos e para todos os que estão vindo, né? Então, sempre para entender a literatura brasileira, a gente vai precisar de onde vem tudo isso para o português. Combinado? A primeira escola, a literatura brasileira, ela vai ser dividida em eras. Pode passar o slide, por favor. Vão ser duas grandes eras. Nós vamos ter a era colonial e a era nacional. Essa divisão, ela é feita baseada na vida do nosso país. Tá? Então, observe bem o tanto que as coisas são unidas. Eu reúno para estudar literatura, eu preciso da política, da economia para dividir e de todo o processo histórico e entender da geografia, de como era. Não é tão simples assim, não. Eu ainda vou achar a parte matemática, que deve ter. Em algum lugar aqui para estudar literatura, você precisa saber de matemática também. Mas nós não vamos pensar nisso agora. Tá? Então, a colônia. O que quer dizer isso, Dani? Se você pensar bem, você vai perceber que a era colonial, enquanto Portugal mandava por aqui. Quando a gente consegue, lá no 7 de setembro, dizer independência ou morte, a gente muda para a era nacional. Combinado? Vamos lá, então, para a nossa primeira área. Certinho? A nossa primeira escola literária, ela chama quinhentismo. Por quê? Porque é uma literatura do período colonial, onde você vai perceber que o Brasil ainda é esse cinzazinho aí, essa marquinha cinza, né? Nós não temos ainda a nossa referência. Quer ver? Pode passar. Nós estamos no século XVI e nesse nosso Brasil nós vamos ter a cultura. Então, nós não temos uma literatura verdadeiramente brasileira. Por quê? Porque para produzir literatura, o nosso nativo precisava primeiro ser formado. Então, não existia, entre aspas, o brasileiro, né?
para produzir um texto verdadeiramente brasileiro. Por quê? Porque o resultado do brasileiro que nós temos hoje é daquele que foi colonizado. Uma falta total de respeito, né? Ressalto aqui a minha posição pessoal, de muitos estudiosos, vamos dizer assim, né? Porque que o nosso nativo tinha. Foi imposta uma cultura para nós, tá bom? E essa literatura do quinhentismo, ela vai basicamente, quando chegou aqui, de como é isso aqui, né? E de tudo que os jesuítas, os viajantes viram, os missionários, e desse processo de catequização também, que foi muito importante. Tá certo? Os principais documentos que vão chegar aí no próximo slide para você, 5 os principais documentos dessa época, sendo que o primeiro é o mais importante de todos, que é a Carta do Descobrimento, onde Pero Vaz de Caminha, que veio na Esquadra de Cabral, escreve contando como era essa terra. Uma carta lindíssima, tá? Existem vários sites que têm a disponibilidade, eu oriento vocês a lerem pelo menos um pedaço para ter conhecimento, mas que foi muito interessante a forma como ele mostrou para o rei o que tinha aqui. Não tão real, mas a visão dele da nova terra. Temos também o Tratado da Terra do Brasil, de Gandalf, a história da província de Santa Cruz também dele, né? E aí vai vir mais para frente um pouco o diálogo sobre a conversão dos gentios, do padre Manuel de Nóbrega, porque a documentação de como foi feita essa catequese do início, né? Como pegaram os nossos nativos e catequizaram eles. E depois foi impresso já no século XIX o Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, onde aquelas primeiras divisões, né, em províncias do nosso Brasil. Então, são os principais documentos dessa época, são esses 5. Combinado? No próximo slide, nós vamos ter, então, que nessa literatura de informação do quinhentismo, indígenas são os principais personagens, mas nós não vamos escrever sobre o índio, nós vamos escrever para o índio. Tá? O texto era para o índio, para catequizá-lo. Tá? Eu nunca gosto de usar muito essa palavra indígena, eu prefiro nativo, né? Mas é assim que nós conhecemos. E os principais, o padre José de Anchieta, era alguém que era jesuíta também, então, assim, foi, vamos dizer, responsabilizado por essa colonização, e Manuel de Nóbrega, que vai escrever uma carta muito interessante, como eu citei anteriormente. Certinho? Vamos para a atividade. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que é formada principalmente por poemas narrativos e textos dramáticos que visavam a catequese, inicia com prosopopeia de Bento Teixeira, é constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. Os textos que a constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica, ou com fidelidade, sem idealizações, ao relatar as condições encontradas no Novo Mundo. Pela minha explicação, acredito que vocês já conseguem identificar, né, que a correta é a letra, pode passar, por favor, letra C, né? É constituída pelos documentos que informam acerca da nossa terra, cultura dos jesuítas fez. Certinho? Não são poemas narrativos, prosopopeia não é desse período, tá? Não, no texto não tinha preocupação artística, tinha preocupação pedagógica, mas não tinha preocupação artística e idealização, até porque né? Eles chegaram no litoral e acharam que só era aquilo, sendo que a gente tinha muita coisa escondida, muita coisa linda nesse nosso Brasil. Combinado? Só para lembrar, então, nós estamos num período de literatura informativa e de classicismo. Brasil com literatura informativa, quinhentismo, e classicismo em Portugal. Caminhando, chega a próxima escola literária, que é o Barroco. Né? Olha que imagem linda do Barroco, imagem das nossas igrejas de Minas Gerais,
lindíssima, muito ornamentada, muito detalhista, muito rica, né? Assim foi esse período. O barroco não é um período só literário, ele é um período artístico de forma assim magnânima. Tudo que você pensar a respeito de produção da arte no barroco foi incrível. Seja na música, seja na literatura, na pintura, na escultura, né? O cara da escultura do barroco era brasileiro, era Aleijadinho. Então, assim, tudo foi magnífico nessa escola literária que está chegando para a gente aqui. Lá em Portugal, próximo slide, por favor. Lá em Portugal também teve barroco. Ele começa em 1580, que foi quando o meu amado Camões morreu. Né? Tadinho. Vigora até na Faculdade Lusitana, que é quando vai começar o arcadismo. E é português, porém eles tomam emprestado nosso. Mas Padre Antônio Vieira, apesar de ter nascido lá na Terrinha, ele é muito mais brasileiro que muita gente até. Né? São obras muito conceptistas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? E como eu disse, arte. Né? Todas as artes trabalharam com o barroco. Principais características, no próximo slide, um exagero e uma minúcia nos detalhes, tudo muito, muito bem feito, tá? Uma temática muito religiosa, e aí quando a gente tem uma temática muito religiosa, o profano também aparece, porque é o eterno duelo do bem contra o mal, tá? Isso aí vai aparecer sempre, e isso vai marcar porque o barroco, uma das suas principais essa antítese, né? Do bem, do mal, do claro, do escuro, do bom e do ruim. Isso é barroco. Então, a figura de linguagem aparece demais, contraste, conflito, a forma como é visto o homem, né? Valoriza-se muito o teocentrismo. Por quê? Porque nessa época afirma-se que Deus era o centro do universo e não mais o homem como centro do universo. E aí cria também essas duas características que são muito importantes, que a gente vai falar na sequência, que é o conceptismo e o cultismo. Agora, quando falar em barroco para você, lembre-se, barroco é algo com detalhe, feito direitinho, feito muito bem pensado, muito trabalhado, que seja lindo, não é bonito, só é lindo, tem que ser quase perfeito. Combinado? O próximo slide são conceptismo e cultismo. O conceptismo é quando eu tenho um jogo de ideias, do conceito, tá? Ele foi proposto por Quevedo e ele valoriza muito a questão da lógica, do raciocínio lógico. É o tipo de texto que eu escrevo para convencer. Objetivo, pontual, ufa, tá? Onde eu uso o conceito da palavra. Agora, o cultismo, eu uso a forma da palavra. Tá? E aí eu vou ter uma linguagem rebuscada, uma linguagem culta. Eu valorizo a forma do texto e não o seu conteúdo. Essa é a diferença. Tá certo? Eu costumo gravar assim, que conceptismo é conceito e cultismo é palavra. Né? Então, assim, tem essa ligação que eu estabeleci na minha cabeça. Combinado? Tudo bem até aqui? No próximo slide, vamos ver, então, que esse barroco magnífico aparece no século XVIII, né? E aí, é a nossa literatura. Aqui já deu tempo dos nascidos na colônia virarem escritores. Então, a gente tem uma literatura muito mais brasileira, verdadeiramente brasileira, porque nasceram os primeiros brasileiros. Dani, os nativos não eram brasileiros? Eram, gente. O que eu quero que vocês entendam é que quando a gente diz assim que os escritores brasileiros começam aqui, é a união do nativo, do português, do europeu como um todo, e até mesmo dos negros, que já estavam presentes aqui. Então, essa união desses povos é que vai gerar... Opa, minha câmera está caindo aqui. Mas que vai gerar... Combinado? Vou acertar aqui. Fatos históricos ao nosso barroco um pouco mais violentos
Por quê? Porque a gente vai ter 2 invasões holandesas, nós vamos ter assim, um período muito conturbado aqui. Porque como o ciclo do ouro estava fervendo, tinha ouro em Minas Gerais, na Bahia. Então, o que isso gera? Guerra, né? O dinheiro sempre vai gerar guerras. Combinado? E nesse momento também, o barroco consegue mesmo ter a sua, vamos dizer assim, deslanchar, que é por volta do ano de 1720, mais ou menos, o que vai acontecer? Vão formar academias literárias. Então, é isso que vai dar essa força. Tá? Bento Teixeira é quem escreve a obra, que é Prosopopeia. É um poema que marca o início do barroco brasileiro. Tá? E nós vamos ter como os principais autores Gregório de Matos, Bento Teixeira, Botelho de Oliveira e Frei Taparica, Prosa, Padre Antônio Vieira, Sebastião da Rocha e Nuno Marques. Combinado? No próximo slide, pegue aí a nossa atividade. Considere as afirmações abaixo. Barroco literário no Brasil corresponde a um período em que o incremento da atividade mineradora proporciona o desenvolvimento urbano e o surgimento de uma incipiente classe média, formada por funcionários, comerciantes e profissionais liberais. Uma das questões da poesia barroca era o chamado conceptismo, a exploração dos conceitos e ideias abstratas através das evoluções engenhosas do pensamento. E 3, a aumentação da linguagem que caracterizou o barroco brasileiro, dedicada pelo uso repetido de palavra, pela construção frasal e o emprego de antíteses. Quais são as certas? Então, você vai perceber no próximo slide que não tínhamos essa, né, assim, o desenvolvimento urbano, a atividade mineradora não propicia desenvolvimento urbano. Existe atividade mineradora, mas ela não propicia esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento vai vir depois, tá? Que conceptismo realmente faz parte e a ornamentação da linguagem faz parte. Então, letra D, apenas a 2 e a 3. Tá para a escola literária? Vai dar tempo, Lidiane, podemos seguir? Ok? Se der certo, pode mudar o slide, por favor. Então, 5 minutos ainda, Dani. Ótimo, dá tempo da gente terminar. Que bom. A próxima escola que acontece em Portugal e aqui no Brasil é o arcadismo, né? O arcadismo, uma imagem aí tá vendo, né? Olha que linda essa foto da natureza, essa busca, né? Esse bucolismo pastoral é uma das características fortes do arcadismo. Vamos ver então o que traz esse nosso arcadismo. Ele é chamado de neoclassicismo, que é um retorno aos clássicos, né? É a produção literária do Brasil da segunda metade do século XVIII em diante. O nome arcadismo é uma referência à Arcádia, uma região lá no sul da Grécia, e essa escola literária vem para dizer que o barroco, com todas as suas ornamentações, os seus detalhes, as suas especificidades, está errado. Não era isso, não. Vamos nos opor a isso. Nós queremos simplicidade, pureza, objetividade. Por quê? Porque isso são as ideias do iluminismo. Esse é o século das luzes. O descobrimento de que tudo precisa de razão. Tá? Então, vou negar aquele teocentrismo. Por quê? Porque quem tem a razão é o homem. Quem constrói tudo é o homem. Tá certo? E é nesse arcadismo, uma mudança muito forte na forma de pensar do ser humano daquela época, porque o iluminismo vai trazer isso, vai trazer todas essas dificuldades, essas dúvidas na cabeça das pessoas. Imagina, tá todo mundo certinho, pensando que Deus é o centro do universo, que é etc e tal. E aí vem um século de luz. Espera aí, vamos revolucionar todo mundo, vamos criar as máquinas e vamos fazer acontecer no mundo. Imagina como que foi isso, né? Então vão existir os movimentos de independência, inclusive a brasileira, vai ter a Revolução Francesa nessa época, a burguesia dispara e sobe porque passa a ter toda a parte de maquinário com a Revolução Industrial, e aí cria-se verdadeiramente o burguês. Então,
é um contexto histórico bem confuso e que na literatura vai aparecer também de forma bem confusa. Tá? As principais características, estou chegando no próximo slide, é o iluminismo, como eu disse, ele traz essa parte de reforma, de mudar, de pensar com a razão, de rever tudo, né? Aparece um funcionário, que até então não existia, por isso o pensamento burguês, tá bom? E esse bucolismo, esse pastoralismo da vida mais simples, uma vida assim que respeita muito a natureza, que vai trazer todos os clássicos, né? Que volta aquele amor galante, em que eu coloco a minha expressão na produção que eu tenho. E o uso do latim, que é muito interessante em todos os poemas, em todos os textos do cotidiano. Usa-se muito o latim, é dessa época a expressão carpe diem, por exemplo, né? É uma das características fortes dessa escola literária. Aqui existe uma característica chamada pastoralismo, né? Quando eu busco a inspiração na natureza, eu vou para a natureza, traz tudo, toda essa simplicidade que ela me propõe, mas pensando em toda a dificuldade que o mundo está vivendo, então assim, imagina a cabeça da pessoa nessa época. E aí eles vão estar assim, num conflito muito grande. E tanto nesse conflito muito grande, os textos vão refletir isso e os textos vão ser muito críticos. Eles vão cutucar a ferida, eles vão, assim como eles querem romper com o barroco, eles vão cutucar na ferida do contexto social, né? E aí o pastoralismo aparece também porque eles vão ser pseudônimos de pastores, porque vão ser muito perseguidos os deles, você vai ver porque daqui a pouquinho. A gente muda aí o slide, a gente tem o arcadismo em Portugal, que começa com a Arcádia Lusitana, em 1756, e vai até o romantismo, que é quando Garret publica o poema Camões dele, no ano de 1825. Então, esse é o período do arcadismo, 1756 a 1825. A Arcádia Lusitana, quando a gente fala de Arcádia, né, assim, de academias, é como a gente tem hoje, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras. Combinado? Para você entender. Então, a Arcádia Lusitana tinha muitos poetas, né, muitas pessoas, mas ela foi extinta logo. Foi criada uma nova Arcádia, chamada de Arcádia, Nova Arcádia mesmo, né, já em Lisboa. Então, assim, é um momento de mudança. Tá? E quem vai a obra portuguesa é Boccaccio. Se você pesquisar sobre ele, você vai ver que era um poeta, um exímio poeta, alguém que conseguiu marcar mesmo a história literária de Portugal. No Brasil, vamos ter uma transição um pouco mais lenta, porque é uma quebra de paradigma, né? E nós vamos ter, pode passar, por favor, a Inconfidência Mineira, com o ciclo do ouro, tudo aquilo acontecendo. No ano de 1768, Cláudio Manuel da Costa publica Obras Poéticas. Esse é o início do nosso arcadismo, o arcadismo brasileiro. Tá? O que mais marca o arcadismo no Brasil é a Inconfidência Mineira. Foi, assim, o propósito maior e que vai nos gerar sérios problemas. Os outros poemas, né, os outros poetas, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, eles eram amigos de Tiradentes. Então, eles estavam muito envolvidos com essa quase guerra, vamos dizer assim. Né? Eles não conseguiram fazer, mas com esse planejamento da Inconfidência Mineira. Tá? E por isso eles vão ser presos, por isso eles vão morrer na cadeia, muitos deles, como Cláudio Manuel da Costa, acontece. Tá certo? É um período bem confuso. Nós vamos ter, pode passar o slide, por favor, 2 momentos de produção aqui no Brasil. Nós temos uma parte épica, e aí, como eu disse para vocês, a parte épica é para narrar grandes feitos. Basílio da Gama vai trazer Uruguai, e Frei Santa Rita Durão vai trazer Caramuru, né, que são obras poéticas, mas épicas, que narram grandes feitos. E vamos ter uma obra lírica, né, com Cláudio Manuel da Costa, muitos sonetos, muito poema, e saga, que são os textos mais conhecidos, que é Marília de Dirceu e Cartas Chilenas. Marília de Dirceu, pessoal, é um texto muito lindo, é um texto de amor, né? Tomás Antônio Gonzaga era apaixonado por ela, pela Marília,
mas como ele era de idade já mais avançada, a família não permitiu, e é um romance incrível. Eu deixo como sugestão para você ler. Chegando para nós aqui, do arcadismo, é correto afirmar, exceto, vou achar errado, os poetas árcades defendiam o bucolismo como estilo de vida no campo, longe dos seres humanos. A vida pobre e feliz no ambiente campestre contrasta com a vida luxuosa e triste da cidade. O apego excessivo pela forma em detrimento do conteúdo. O arcadismo defendeu a arte pela arte, um retorno aos ideais literários clássicos. Aí, como expressão artística da burguesia, o arcadismo veiculou também certos ideais políticos e ideológicos dessa classe, formulados pelo iluminismo. O desejo de aproveitar o dia e a vida enquanto é possível, também conhecido como carpe diem. E a poesia árcade apresentou um convencionalismo amoroso, não há variação emocional de um poeta para o outro, nem de poeta para o poeta, importando apenas temas como os clássicos escreviam. Pela minha expressão, você já consegue perceber, né, que o exceto aí é a letra B, né? Apego excessivo pela forma em detrimento do conteúdo, defender a arte pela arte, não é a árcade isso, né? Isso é barroco, combinado? E a gente tem, sim, um bucolismo que precisa ser pregado, uma burguesia que foi formulada pelo iluminismo, o aproveitar o dia do carpe diem, eu já tinha falado sobre isso, e esse convencionalismo amoroso, né? Não importa quem escrevesse, o que era importante é que eles iam escrever como os clássicos. Combinado? Próximo slide, por favor. Aí eu trouxe novamente o nosso quadro e uma setinha indicando, olha aí, o tamanho do percurso que nós fizemos. Certinho? A gente trabalhou, então, trovadorismo, humanismo, que são escolas só portuguesas, o classicismo que influencia a nossa literatura de informação, dizem que aconteceu simultaneamente no Brasil e em Portugal. Vou passar o slide, por favor. Muito obrigada pela companhia de vocês. Mais uma vez eu agradeço imensamente a Coordenação Regional de Ensino de São Miguel do Araguaia, na pessoa da professora Sônia, da professora Lidiane e do Celso. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, né? E eu tô... Não sei se a gente ainda tem tempo. Usem meu WhatsApp, viu, Lidiane? Fica à vontade aí no que vocês precisarem. Pode até mudar o slide, por favor, porque eu estou aqui para ajudar, né, no que precisar, no que eu puder. E com certeza vocês estão no meu coração. Obrigada, Daniele. Dani, né, conhecida. Quero agradecer. A Lidiane depois vai passar para você alguns questionamentos que tiveram, porque nós temos um grupo de alunos do ensino médio e a gente conversa com esses alunos, então depois ela passa a resposta para esses meninos, tá? Quero agradecer muito. Quero agradecer a professora Fátima Gavioli, nossa companheira, parceira, que tem, assim, ela não mede esforços para que nossos alunos possam ter uma educação de qualidade, nosso governador, que tem aí, né, se disposto a nos ajudar em tudo que nós precisamos para que os alunos possam alcançar o sucesso. E mais uma vez, Dani, muito obrigada, foi maravilhosa a sua aula. Eu sou suspeita para falar porque gosto de literatura, tá? Já mencionei literatura, então eu sou suspeita. Mas eu gosto muito do contexto, da história, e acredito que os alunos que assistiram, e vai ficar aí para eles assistirem depois, vão poder tirar, assim, muitas dicas, muitas orientações dessa aula para as avaliações do Enem, porque eu acompanho as avaliações e vi que você sempre buscou buscou aí na sua aula algo que relacionasse com as avaliações. Então, muito obrigada, agradeço a Lidiane e o Celso por estar aqui acompanhando, né? Você, mais uma vez, a Osvani, professora Fátima, muito obrigado de toda a coordenação e que nós possamos, né, fazer com que os nossos alunos alcancem sucesso cada dia mais
no aprendizado e muito mais nas avaliações do Enem. Muito obrigada.